Bem-vindos ao nosso canal Pergunte ao Sábio. Hoje mergulharemos nas práticas matinais e inspiradoras de Marco Aurélio, o imperador estoico, para construir uma vida com propósito e autoconfiança. Descubra os segredos que moldaram suas manhãs e como esses rituais podem transformar a sua jornada diária. Prepare-se para uma jornada de reflexão, gratidão e autodisciplina. Se você busca uma vida mais significativa, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos os preceitos que tornaram Marco Aurélio um mestre na arte de viver de maneira autêntica. Reflexão matinal, a jornada interior de Marco Aurélio. Para Marco Aurélio, a manhã era mais do que um simples despertar. Era o início de uma jornada interior. Antes de se envolver nas demandas do mundo exterior, ele reservava um momento para uma profunda reflexão. Essa prática não se limitava a uma avaliação superficial, mas envolvia uma análise consciente de seus pensamentos e emoções. Ao se levantar, Marco Aurélio buscava entender a natureza de seus sentimentos e pensamentos, confrontando quaisquer ansiedades ou preocupações que pudessem surgir. Essa autorreflexão não tinha a intenção de gerar autopiedade, mas de promover uma clareza mental que serviria como guia ao longo do dia. A jornada interior de Marco Aurélio envolvia questionar suas reações emocionais e examinar as suas motivações. Ele explorava a congruência de suas ações com seus princípios, ajustando o curso se percebesse desalinhamentos. Esse processo não apenas cultivava autoconhecimento, mas também pavimentava o caminho para uma autenticidade cada vez maior em suas interações com o mundo. A reflexão matinal na visão de Marco Aurélio não se tratava apenas de análise, mas também de preparação mental. Ao antecipar possíveis desafios, ele fortalecia sua resiliência, reconhecendo que a verdadeira força residia na forma como respondia aos eventos, não nos eventos em si. Essa abordagem preventiva permitia que ele enfrentasse o dia com uma mentalidade serena e centrada. Assim, ao se levantar de manhã, Marco Aurélio nos inspira a empreender uma jornada interior, conectar-se consigo mesmo, compreender os padrões de pensamentos e cultivar uma mentalidade equilibrada são passos fundamentais para enfrentar os desafios do dia com sabedoria e resiliência. Expressão de gratidão, um ritual matinal estoico. Para Marco Aurélio, a expressão de gratidão ao se levantar era mais do que um simples gesto. Era um ritual estoico que moldava a perspectiva do dia. Ao despertar, ele cultivava um momento de reflexão dedicado à apreciação consciente das bênçãos em sua vida. A prática de expressar gratidão servia como um antídoto contra a insatisfação e a ânsia por mais. Marco Aurélio reconhecia que, ao focar nas coisas pelas quais era grato, estava direcionando sua atenção para o que já possuía em vez de se fixar nas lacunas. Isso não apenas nutria um senso de contentamento, mas também fortalecia sua resiliência diante dos desafios. Esse ritual estoico de gratidão não estava limitado apenas a conquistas monumentais, mas se estendia às pequenas vitórias cotidianas e às experiências simples. Desde a beleza de um amanhecer até a oportunidade de aprender com os obstáculos, Marco Aurélio buscava encontrar motivos para ser grato em todas as situações. Ao expressar gratidão, ele não apenas reconhecia o valor nas experiências positivas, mas também enxergava aprendizados nas adversidades. Essa mentalidade transformava as dificuldades em oportunidades de crescimento, contribuindo para uma perspectiva mais equilibrada sobre a vida. Esse ritual matinal de gratidão não era apenas uma formalidade, era um ato deliberado de cultivar uma mentalidade positiva. Ao começar o dia com a expressão consciente de gratidão, Marco Aurélio estabelecia um tom otimista que influenciava suas atitudes e interações ao longo do dia. Esse simples, mas poderoso hábito estoico nos lembra da importância de reconhecer as dádivas presentes em nossas vidas antes de nos lançarmos às demandas do mundo exterior. Prática de mindfulness,
a arte estoica de estar presente pela manhã. Para Marco Aurélio, a prática de mindfulness, ao se levantar de manhã, era mais do que uma simples técnica. Era a arte de estar plenamente presente no momento. Ele reconhecia que a mente humana frequentemente divaga entre o passado e o futuro, perdendo a riqueza do instante presente. Ao se levantar, ele iniciava um ritual de atenção plena para ancorar sua consciência no agora. A prática do mindfulness envolvia a completa imersão nas atividades cotidianas, transformando-as em oportunidades para a contemplação e presença consciente. Desde o ato de tomar café até o simples ato de se vestir, Marco Aurélio encorajava a plena atenção a cada gesto, cada sabor, cada textura. Essa atenção aos detalhes não apenas ampliava a experiência do momento, mas também aguçava sua percepção de mundo ao seu redor. Ao adotar essa abordagem, Marco Aurélio buscava libertar-se das distrações mentais que frequentemente obscurecem a clareza. Ele compreendia que a verdadeira riqueza da vida está nos pequenos momentos e a prática de mindfulness era uma ferramenta estoica para desacelerar, saborear e absorver a plenitude de cada instante. Além disso, essa prática não era apenas um exercício matinal, mas uma mentalidade a ser cultivada ao longo do dia. Ao treinar sua mente para estar plenamente presente pela manhã, Marco Aurélio construía uma base para enfrentar os desafios cotidianos com serenidade e discernimento. Essa abordagem estoica de mindfulness não só nutria a apreciação pela simplicidade da vida, mas também fortalecia a conexão entre a mente e o corpo. Ao adotar a prática de estar completamente presente pela manhã, ele demonstrava que a verdadeira riqueza não está em acumular experiências, mas em experimentar plenamente cada momento, independente do quão ordinário possa parecer. Definição de intenções. O ritual de Marco Aurélio para um propósito significativo. Ao se levantar de manhã, Marco Aurélio não apenas começava o dia, mas o inaugurava com a definição clara de intenções. Essa prática estoica não se tratava apenas de traçar metas, mas de alinhar suas atividades diárias com seus valores fundamentais, criando um propósito significativo para suas ações. A definição de intenções era um ato deliberado de autodirecionamento. Marco Aurélio, ciente das demandas do mundo externo, tomava um momento para sintonizar-se com seus objetivos pessoais e princípios éticos antes de mergulhar na responsabilidade diária. Essa prática não apenas fornecia clareza sobre o que ele buscava realizar, mas também assegurava que suas ações contribuíssem para um propósito maior. Ao estabelecer intenções, Marco Aurélio evitava a armadilha de uma vida vivida sem propósito, conscientemente moldando suas atividades em direção a algo mais significativo. Ele reconhecia que a verdadeira autoconfiança não reside apenas na realização de tarefas, mas na realização de tarefas que estão alinhadas com uma visão maior. Além disso, essa prática estoica era uma salvaguarda contra a dispersão e a superficialidade. Em um mundo repleto de distrações, Marco Aurélio enfatiza a importância de direcionar a energia para aquilo que verdadeiramente importa. Definir intenções não apenas criava um guia para o dia, mas também servia como um filtro para decidir onde concentrar seus esforços. Essa abordagem estoica à definição de intenções não era uma fórmula rígida, mas uma arte de equilibrar aspirações com a realidade, adaptando-se às circunstâncias sem perder de vista o propósito subjacente. Ao praticar esse ritual pela manhã, Marco Aurélio nos lembra da importância de viver intencionalmente, contribuindo não apenas para a realização pessoal, mas para a construção de uma vida significativa. Aceitação do inevitável. A serenidade de Marco Aurélio pela manhã. Para Marco Aurélio, a prática da aceitação do inevitável era como um raio de luz matinal, banhando a mente com serenidade. Ao se levantar, ele não apenas enfrentava o novo dia, mas também abraçava a compreensão profunda de que nem tudo está sob o seu controle. A aceitação do inevitável, no contexto estoico, não significa resignação passiva,
mas sim a conscientização de que a sua vida é repleta de elementos que escapam do nosso domínio. Marco Aurélio instigava a contemplação sobre as fronteiras da influência humana, encorajando a soltar as amarras emocionais da resistência contra o que não pode ser mudado. Ao adotar essa mentalidade, ele construía uma resiliência interior que o capacitava a enfrentar as incertezas da vida com coragem e equanimidade. Reconhecer a efemeridade dos eventos e a limitação do controle pessoal não era apenas uma filosofia, mas um escudo psicológico contra a ansiedade e a frustração. Essa prática matinal não se limitava apenas ao reconhecimento das limitações, mas também à apreciação das oportunidades que surgem quando nos libertamos da tirania da expectativa. Ao aceitar o inevitável, Marco Aurélio cultivava uma mente flexível, adaptando-se às mudanças sem perder a mentalidade emocional. A aceitação do inevitável para Marco Aurélio não era uma lição de derrota, mas um lembrete constante de que a verdadeira força reside na resposta à adversidade. Ao iniciar o dia com essa aceitação, ele construía um alicerce sólido para enfrentar os desafios, reconhecendo que a verdadeira liberdade está na capacidade de escolher como responder aos eventos, mesmo quando não podemos controlá-los. Essa prática estoica de aceitação não apenas fortalecia a autoconfiança, mas também promovia uma paz interior que servia como farol, guiando Marco Aurélio através das vicissitudes da existência. Ao abraçar o inevitável, ele nos inspira a encontrar a mesma tranquilidade, construindo uma base sólida para enfrentar o desconhecido com serenidade e coragem. A prática de autodisciplina, a arquitetura estoica do caráter pela manhã. Quando Marco Aurélio se levanta de manhã, não apenas iniciava um novo dia, mas também construía as fundações do caráter através da prática consciente da autodisciplina. Essa disciplina matinal não era uma imposição rígida, mas uma arquitetura cuidadosa do eu, uma construção estoica que moldava sua jornada diária. A autodisciplina estoica ia além da simples conformidade com regras externas. Era uma expressão da autoridade interna, uma escolha deliberada de agir em harmonia com os princípios e os valores pessoais. Ao se levantar, Marco Aurélio encorajava a si mesmo a agir com retidão, independentemente das circunstâncias externas. Essa prática não apenas fortalecia a autoconfiança, mas também contribuía para a integridade do caráter. Ao realizar ações alinhadas com seus valores pela manhã, ele estabelecia um padrão para o restante do dia. Cada pequeno ato de autodisciplina era um passo em direção à construção de uma virtude duradoura. A autodisciplina estoica era, portanto, uma ferramenta para transcender impulsos imediatos e cultivar uma vida de longo prazo. Ao resistir às tentações do momento, Marco Aurélio treinava não apenas a mente, mas também forjava a fortaleza do caráter que o acompanharia em suas jornadas diárias. Além disso, essa prática não buscava a perfeição, mas sim a melhoria contínua. Reconhecendo a humanidade inerente a todos, Marco Aurélio entendia que a autodisciplina não é uma jornada linear, mas um processo de aprendizado constante. Cada ato de resistência fortalecia não apenas a autoconfiança, mas também a resiliência diante dos desafios. Assim, ao praticar a autodisciplina pela manhã, Marco Aurélio deixava um legado de integridade e autocontrole. Essa construção estoica do caráter não apenas moldava sua jornada pessoal, mas também servia como um farol para outros aspirantes a uma vida de virtudes e autenticidades. Agradecimento pela oportunidade de viver. A reverência matinal de Marco Aurélio. Quando Marco Aurélio se erguia pela manhã, ele não apenas despertava para um novo dia, mas também nutria uma profunda reverência pela própria oportunidade de viver. A prática de agradecimento era mais do que uma expressão de gratidão. Era um reconhecimento consciente da preciosa dádiva que é a existência. Ao cultivar essa reverência, Marco Aurélio reconhecia que cada novo amanhecer trazia consigo a oportunidade de aprender, crescer
e contribuir para o mundo. Essa perspectiva não apenas alimentava sua autoconfiança, mas também gerava um senso de propósito e responsabilidade em relação à vida. Agradecer pela oportunidade de viver não era uma formalidade, mas sim um lembrete diário da transitoriedade da existência. Marco Aurélio entendia que a vida é efêmera e que a apreciação pelo presente é a chave para viver uma existência plena. Essa prática não era apenas uma reflexão sobre as conquistas, mas também um reconhecimento das lições aprendidas nos momentos desafiadores. Além disso, essa reverência matinal não era exclusiva a grandes realizações, mas se estendia aos pequenos detalhes da vida. Desde os momentos de quietude até as interações cotidianas, Marco Aurélio encontrava motivos para agradecer, construindo uma mentalidade de contentamento independente das circunstâncias externas. Ao iniciar o dia com esse ato de gratidão, Marco Aurélio não apenas nutria sua própria alma, mas também irradiava essa reverência para suas interações com os outros. Essa prática estoica não era apenas sobre receber, mas também sobre contribuir para o mundo de maneira significativa, reconhecendo que a vida é uma oportunidade valiosa para fazer a diferença. Assim, ao aprofundar-se na prática de agradecimento pela oportunidade de viver pela manhã, Marco Aurélio oferece um convite para que todos nós abracemos cada dia com um coração grato, construindo uma base sólida para a autoconfiança e uma vida plena de significado. Essas práticas, inspiradas nos preceitos de Marco Aurélio, visam criar um início de dia que não apenas prepara o indivíduo para os desafios, mas também nutre a paz interior e a resiliência diante das vicissitudes da vida.